Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você já ouviu falar de albedo, negredo e rubedo? Então hoje nós vamos falar sobre alquimia e nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo alguns livros, algumas indicações de livros com um link especial que acessando e comprando por ele você ainda ajuda o Conhecimentos da Humanidade. Olha que fantástico. Mas além disso, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, o Instagram e o Facebook em particular. Lá a gente posta uma série de novidades, conteúdos exclusivos e ainda projetos que a gente está começando. Por exemplo, o Tarô dos Conhecimentos da Humanidade, que você pode acessar em catarse.me/tarocdh. Sim, nós contamos com você para isso, lançar o nosso tarô, tendo como parceria 22 artistas que numa troca de ideias, né, com tudo que a gente tem de conhecimento acumulado, tanto o Léo quanto eu, nessa área a gente vai imprimir, né, deixar impresso ali com a ajuda desses artistas o nosso tarô. E tem vários níveis, tem várias formas de ajudar, com vários valores. Dá uma olhada lá, catarse.me/tarocdh. E lembrando também que além do projeto do tarô, a gente tem o projeto do nosso apadrinhamento. Então você pode virar um padrinho ou uma madrinha do nosso canal. E esse vídeo de hoje é fruto de uma votação que aconteceu dentro do grupo dos padrinhos que escolheram o tema da alquimia. Bom, se a gente for olhar no dicionário, alquimia era a química da Idade Média, que procurava descobrir a panaceia universal ou remédio contra todos os males físicos e morais, além da pedra filosofal que deveria transformar os metais em ouro. Ele também nos diz que a origem etimológica vem de alquimia, que seria a pedra filosofal, ou de cumeia, que é uma mistura de vários sucos muito comuns lá no Oriente. E é consenso que a palavra veio do árabe, mas não é consenso de onde veio a tradição original. Graças às cruzadas e os contatos com os árabes, essa tradição foi novamente trazida ao Ocidente. Podemos remontar sua origem ao Antigo Egito, através de Tote, o lendário deus, né, e que escreveu os textos herméticos e alquímicos, como a Tábua de Esmeralda, e algumas tradições que podem ser rastreadas até Alexandria, a cidade de Alexandria, que ficava no Egito. Podemos buscar origem também nos Vedas do hinduísmo, que falam da alquimia, ou na tradição chinesa, que é outra fonte inesgotável de processos alquímicos. Inclusive o livro O Segredo da Flor de Ouro é fonte alquímica da China. Mas pode ser que ela tenha sido praticada na Mesopotâmia, como a gente falou, no Egito, na Pérsia, na Índia Antiga, China Antiga, Grécia Clássica, Império Romano, mundo islâmico, Europa medieval e renascentista. Enfim, se procurar, você vai encontrar referências em muitos lugares e épocas. Metaforicamente ou literalmente falando, a prática da alquimia ela se resume na obtenção da pedra filosofal, que ela concederia a vida eterna e transformaria qualquer metal, em ouro. Outra metáfora associada é a do casamento alquímico ou a do conjunctio dos alquimistas. Podemos dizer que ela busca a criação de homúnculos também. Paracelso disse que poderia criar uma criatura de 12 polegadas usando um forno alquímico, sêmen e esterco de cavalo. Fechando esse forno hermeticamente por 40 dias, o pequeno serviçal nasceria gestado dentro desse esterco. Outro que tentou isso também, e quem sabe conseguiu, foi Johann Conrad Dippel, que utilizava técnicas como fecundar ovos de galinha com sêmen humano e depois ele tapava o orifício com sangue menstrual. Bom, existe uma curiosidade bem bacana sobre ele. Ele nasceu no castelo do Frankenstein, na Alemanha, em 10 de agosto de 1673. E foi esse castelo que inspirou Mary Shelley a escrever seu romance, o Frankenstein. Será que foi a história desse homúnculo de Dippel que levou a Mary Shelley a escrever o livro sobre o doutor que cria uma criatura viva? Bem, voltando então à alquimia e às metáforas, é aqui que nós já temos uma primeira divisão de ideias e entendimentos. Há alquimistas que acreditam que não existe uma metáfora, que existe realmente uma pedra filosofal e que ela pode transmutar qualquer metal em ouro, além de te proporcionar uma vida eterna. Outros acreditam que tudo é metafórico, como transformar os metais associado a arquétipos de qualidades divina em ouro. Por exemplo, o bronze é associado ao amor, a Vênus ou a Netzah na Cabala, transformando no ouro da essência. Seria a transmutação do amor ordinário pelo amor sublime. Isso se aplicaria a diversos metais, como a prata, que é ligada à lua e à intuição, ao Mercúrio e ao planeta de mesmo nome, que é relacionado à comunicação,
ao estanho, por exemplo, e Júpiter, que é relacionado com as bênçãos do universo, e ao chumbo, que é associado a Saturno, o último planeta da astrologia clássica e o último limite para chegarmos ao nosso eu divino. Mas existem pontos de concordância entre eles. Para os alquimistas, a alquimia é uma prática que combina elementos da química, da física, biologia, medicina, semiótica, misticismo, espiritualismo, arte, antropologia, astrologia, filosofia, metalurgia e matemática. Bem, como já falamos, o casamento alquímico, tantas vezes já citado aqui no canal, ele faz parte da tradição alquímica. Modernamente, o Jung cunhou termos para os aspectos que compõem esse casamento: ânima e ânimos. A ânima representa o princípio feminino e o ânimos representa o princípio masculino. Ou seja, temos dentro de nós arquétipos femininos e masculinos. Para quem não lembra ou não sabe o que é um arquétipo, ele vem do grego arché, que é primordial ou originário, e tipos, que é formas ou imagens, ou seja, uma estrutura psíquica universal que é presente em qualquer indivíduo e também sociedade. Outra coisa muito comum associada ao casamento alquímico é que grandes alquimistas têm os seus maridos ou esposas juntos nesse processo. Esse parceiro ou parceira é chamado de soror ou de frater mística. A irmã esposa ou irmão marido místico que acaba se tornando um catalisador para o processo dessa grande obra. Um dos maiores alquimistas de todos os tempos, o Nicolau Flamel, tinha sua contraparte, Perenelle. Ambos realizavam os rituais juntos, como detalhado no livro O Livro das Figuras Hieroglíficas. O autor nos chama a atenção para que, sem a ajuda de sua esposa, ele não teria obtido êxito na transmutação do ouro. Essa união entre masculino e feminino representam as núpcias dos reis e das rainhas desde a antiguidade, desde o sagrado Gamo-Rei e a sagrada Rainha Mãe Terra. Fusão essa feita pelo sexo ou pelo forno alquímico, também chamado de entorta. Esse é o famoso Mysterium Coniunctionis. Na alquimia, essas energias vão ser representadas de diversas formas, principalmente pelo Sol e pela Lua, a Rainha e o Rei. Além deles, a gente pode ver isso representado em 4 elementos muito comuns na alquimia: o orvalho, o sal, o enxofre e o mercúrio. O mercúrio representa o feminino, o enxofre representa o masculino e o sal, ele é um dissolvente universal. Além desses 3, a gente também tem o orvalho, que é uma espécie de lubrificador ou facilitador de processos. O orvalho, então, pelo seu aspecto de vir do céu e molhar a terra, e pelo aspecto fluido e vaporoso, ele acaba associado à alma, fazendo um papel de quem media o que está no céu e o que está na terra. A propósito, o melhor momento para colher o orvalho é na primavera. E um outro processo ligado à alquimia é o de rubedo, albedo e negredo. Vamos começar pelo negredo. Ele representa a cor preta e os processos de morte e calcinação, ou seja, tudo aquilo que é queimado e vira cinzas. Essa cor na alquimia está relacionada intimamente com os estados de melancolia e putrefação. É o aspecto daquilo que precisa morrer para que o novo venha a nascer. Ele é o calcinátil da alquimia, o processo alquímico responsável pela purificação das substâncias através do seu aquecimento para a retirada da água e dos demais elementos passíveis de volatização. Para isso, ele vai precisar do forno, que é a entorta que a gente já citou aqui. Ele nos dá a capacidade de acelerar os processos da natureza, que é chamado de opera contra natura, pois através dele opera-se a passagem da matéria de um estado para outro. Daí, a relação com a ideia de transformação. Não é só de natureza física, mas também psíquica. Ele é um dos métodos responsáveis também pela espagiria, que é a separação dos 3 princípios, enxofre, mercúrio e sal, constituintes das plantas, purificando-os ao máximo para voltar a reuni-los. Por esse processo, é possível colher as cinzas, ou sal alquímico, que é necessário para a criação de elixires curadores, por exemplo. Ele é essencial para purificar o que é denso e escuro em algo claro e limpo, e isso é denominado albedo na alquimia. Albedo em latim significa brancura, e é a fase posterior ao nigredo. Esse albedo tem característica neutra. Bem, esse processo decorrente dessa operação, ele simboliza um processo de espiritualização, em que a substância grosseira se torna aérea e volátil. Com isso, o albedo é a segunda fase da grande obra, a segunda transformação alquímica. E ela representa a purificação pelo elemento água e pelo cisne. E a água é um dos principais símbolos do albedo por conta de sua carga purificadora.
Outros símbolos do albedo são a primavera e o amanhecer. A transição entre o nigredo e o albedo também é representada muitas vezes em papiros alquímicos pela imagem da transmutação do chumbo em prata. E na Divina Comédia, o albedo corresponde à passagem de Dante Alighieri do inferno para o purgatório. Na tradição cristã, essa é a fase que representa a ressurreição de Cristo. Se a gente for falar de astronomia, de astrologia, nesse nível aí planetário, albedo vai representar Vênus. Lembrando que Vênus também é conhecida como a estrela que anuncia amanhã e, portanto, o fim das trevas. Prepara-se o terreno psicológico para mais à frente, lá no rubedo, renascer em nós um fogo maior que nos liga profundamente a toda a vida. Bom, o Léo já citou o rubedo. A palavra rubedo em latim significa avermelhado. E para os alquimistas é a última fase do processo alquímico, que é a produção do ouro. Na verdade, a ressurreição dos alquimistas. Ele deixa de ser uma pedra morta e se torna a pedra filosofal da qual está em busca. Sua alma renasce, assim como a matéria dos metais morre e se regenera. Bem, de qualquer forma, acreditando ou não nas metáforas, fato é que para quem estava fora do círculo de mistérios, os conhecimentos alquímicos eram expressos através de metáforas e de símbolos. Isso fazia com que os não iniciados não entendessem o que estava sendo comunicado a outros alquimistas e fazia com que um monte de gente escapasse da fogueira. E você? Já passou pelo processo de transformar a pedra bruta e morta no ouro vivo da verdade e da essência? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.